Boa tarde a todos os ouvintes da Executiva. Agora são 12 horas na Grande Fortaleza. Começando agora a grande resenha esportiva das 12 horas, com a jogada certa, a crônica esportiva da Executivo. E ao vivo estamos no portal no YouTube Esportes na Executiva, agora com este amigo de vocês, Fernando Matos. Meus amigos, caros torcedores que nos escutam, nós temos uma seleção brasileira agora formada com o treinador Fernando Diniz, onde não sabemos ainda sua escalação correta, temos apenas suposições de cada um comentarista, de cada um torcedor, cada um tem sua seleção na cabeça, que nós somos mais de 200 milhões de treinadores aficionados pelo futebol brasileiro. E a nossa seleção é o total apoio que nós deveremos dar. Agora, infelizmente, como se encontra, onde nós não sabemos absolutamente de nada sobre a nossa seleção brasileira, que estreia agora na Copa do Mundo, agora no dia 8, sexta-feira, contra a Bolívia. A Bolívia vem de uma derrota diante do Panamá, um time fraco, e onde ela perde justamente por 2-1 para o Panamá, e entrando em campo com um esquema até que eu me admirei pelo esquema de jogo o qual o treinador da Bolívia usou para enfrentar o Panamá. Ele entra com um 3-5-2 e não entendi como que ele dentro de casa não escalou um time pelo menos em um 4-3-3, um time mais agressivo, ou um 4-4-2, um time mais agressivo, mas não, preferiu um esquema desse, fechando seu cinturão defensivo no meio com 5 atletas, 3 fechando o cinturão defensivo, 5 atletas no meio e 2 atacantes. Muito difícil vazar uma defesa com esse esquema de jogo, onde vinha a proposta de jogo somente para lucrar com um empate, alguma coisa parecida. O que eu digo, que a Bolívia não entrou em campo com a vontade de ir à Copa do Mundo, de agora a Copa do Mundo próxima. Então, eu acho bem por aí. A nossa seleção brasileira, isso aqui é a minha escalação, não é a escalação lá do treinador Fernando Diniz, mas a minha. Inclusive eu estava conversando há pouco com o Marcelino Júnior da Leão Elétrica, e ele me falava: Fernando, essa escalação, eu digo, mas é o que eu tenho. Eu então peguei todos os atletas convocados e formei duas seleções. Fiz mais ou menos por aí, grande torcedor, porque é a minha opinião, não é a opinião do treinador Fernando Diniz. Eu apenas armei essa seleção e para ver se daria certo. E é isso que eu quero que o meu grande xará Fernando Fernandes da K Eletrônica entenda, que agora está ligado lá no YouTube, no grande portal Esportes na Executiva, e ligado também a turma lá no Bar do Gonga, ligado na Rádio Executiva, escutando aqui a nossa crônica esportiva, agora na jogada certa, que vai de meio-dia a meio-dia e 15 minutos. Nildão do Espetão também, a gente conversou sobre seleção brasileira, já que tínhamos bastante assunto, conversamos muito sobre o jogo de agora há pouco, logo em seguida, Ceará e o Londrina. Então, Nildão do Espetão, Lourinho da Jaina Alimentos, toda essa turma são pessoas que também entendem de futebol e que conversam com a gente e que sabem como movimentar, como um clube, um time de futebol tem seus esquemas de ataque e defesa. O Popó, lá com suas Popozete, não tive a oportunidade de dar um pulinho lá para conversar com ele, lá no seu espetinho, mas passei um pouco e dei um grande abraço no nosso grande Zé Dalalá, com seus tiragostos especiais, agora lá a turma boa lá do Maracanaú.
A Gilda Vieira, a nossa ouvinte cativa do nosso programa, também ligada aqui na executiva e também ligada, segundo ela, agora está ligada também no grande portal, no YouTube Esportes na Executiva. Bom, seleção brasileira, eu por minha conta, torcedor, entenda que essa escalação não é a escalação do Fernando Diniz, e sim a do Fernando Matos. Então, conversando com outros torcedores que param a gente no supermercado, param a gente no café da manhã, então eu, conversando com eles, eu dei a minha opinião. Poderia ser, a seleção poderia ser Ederson, Danilo e Marquinho, Gabriel Magalhães e Caio Henrique, seria fechando com 4 o cinturão defensivo. Ficaria no meio o Casimiro, Bruno Guimarães e Joeliton. E na frente o Neymar, Rodrigo e Richarlison. Para mim seria a armação do 4-3-3, uma armação também agressiva, e que justamente a Bolívia não é um time de páreo, diga-se de passagem, para enfrentar uma seleção brasileira. Mas o futebol se resolve, como eu já disse, futebol se resolve, torcedor amigo, dentro das 4 linhas e após os 90 minutos. Então, essa foi a minha primeira seleção. E o Marcelino Júnior inteligentemente me perguntou: e qual seria a sua segunda seleção? E eu montei um esquema com, ao invés do goleiro Ederson, eu botei o Alisson, permaneci com o Danilo, poderia botar o Nino e Marquinho e Renan Lodge, entendeu? Então seria os 4, e no meio eu ficaria com Casimiro e Bruno Guimarães, que são 2, o Rodrigo, Neymar e Martinelli, e o Richarlison na frente. Isso seria uma troca com poucos atletas e simplesmente uma troca de esquema para se enfrentar a fraca Bolívia. Seria um esquema de 4-2-3-1. Seria Danilo, Nino, Marquinho e Renan Lodge. Seria Casimiro e o Bruno Guimarães. Seria o Rodrigo, o Neymar, Martinelli e o Richarlison. Então, fechava muito bem, estava de bom tamanho. Bolívia vem de derrota, um time que não tem expressão. Então, não disse a que veio logo na primeira partida, perdendo de 2-1 para o Panamá e jogando com um esquema altamente esquisito para quem está dentro dos seus domínios, jogando no 3-5-2. Então, muito provável, como eu vou participar das eliminatórias e não tenho interesse em ir à Copa do Mundo, porque com esse tipo de jogo, não é esquema para se enfrentar a seleção para de igual para igual com outras seleções. Então o treinador veio, vamos participar, vamos dar um adeus logo muito cedo e acabou a história. E para a Bolívia é mais ou menos por aí o que eu tenho a dizer, como eu já falei com a turma lá no Bar do Gonga, lá no Maracanaú, justamente sobre esse assunto. A Bolívia não veio a dizer absolutamente nada nas eliminatórias. Notícias esportivas bombásticas e os musicais imperdíveis, lembrando sempre, na Executivo, na Rádio Executivo. Nós temos um assunto ferroviário. Ferroviário lá no sul do país para enfrentar um time dificílimo, onde dentro dos seus domínios chegou aonde chegou, porque merecidamente. Então, Ferroviário agora é a gente esperar para amanhã, por volta das 15 horas da tarde, o embate do Ferroviário, esperando uma grande vitória coral para trazer a decisão aqui para dentro dos nossos domínios aqui no PV. Diga-se de passagem, Ferroviário só tem merecido os parabéns pela grande passagem para a Série C, que podendo agora, com essa disputa, podendo chegar a ser bicampeão nacional da Série D. É um feito maravilhoso para uma equipe maravilhosa como é justamente o nosso Ferroviário, muito bem treinado pelo treinador
Paulinho Kobayashi. Muito bem treinado, muito bem armada, com seus esquemas de jogos ofensivos, não se fazendo de rogado, partindo para cima. Tanto é que, o que aconteceu? Aos 45 minutos toma um gol, 43 me parece, 43 toma um gol, e consegue reverter o quadro empatando de 1-1 e levando as disputas para as penalidades máximas, onde veio a passar para as finais da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, já com seu acesso à Série C. Agora temos o Ceará, agora à noite, logo mais, terá o grande embate diante do Londrina, onde PV lotado, PV faltando 13 jogos para o fim da Série B, torcida alvinegra esgota todos os ingressos, PV lotado, jogo às 21h30, um bom horário para quem agora está saindo do trabalho. Amanhã um feriadão, ninguém tem o que se queixar de horário, porque fica muito chato aquele jogo dia de semana às 19 horas, porque ainda tem muita gente. O engarrafamento se dá justamente porque está indo o torcedor para o Castelão e está saindo o pessoal do trabalho com destino ao Castelão e com destino às suas residências. Então fica muito ruim esse horário de jogo, começando às 19 horas da noite. Então fica isso daí, esse relato sobre essa grande torcida que hoje comparece e lota por completo o estádio Presidente Vargas. O belo Presidente Vargas está muito bonito, um gramado perfeito. Então será um grande jogo onde o Ceará quer engatar a segunda vitória consecutiva, porque o Ceará teve vitórias consecutivas anterior, me parece que duas, me parece não, com certeza duas, e agora ganhando essa engata mais duas, e aí será a sua grande arrancada rumo à Série A. Como no meu comentário de ontem eu falei, muito difícil, mas não é impossível. Ceará deve entrar com essa escalação: Bruno, Varley, Luiz Otávio, David Ricardo, Paulo Vitor. Eu acho que ele vai permanecer ali no meio com Léo Santos e Castilho, que é o ideal. O Castilho se destacou como um verdadeiro líder, como eu falei no meu comentário de ontem. Barleta, Jean Carlos e Eric, e o Nicolas na frente, podendo, no lugar do Nicolas, ele entrar diretamente com o Bissoli. Aí a decisão é do grande treinador Mancini, e é o que nós estamos esperando para hoje à noite. Já com sua total capacidade vendida, o Ceará consegue uma grande torcida hoje dentro do Presidente Vargas. O Ceará ganhando essa partida, ele pode ser com a vitória do Guarani e o Criciúma, que é o adversário direto do Ceará, não obtendo êxito na próxima partida, o Ceará chega. O Ceará com certeza já aumenta mais ainda as chances de chegar na Série A. Então é isso, torcedor amigo, que nós estamos esperando para a noite de hoje, esse grande embate agora diante do Londrina. O Londrina, como eu falei, o Londrina está na zona de rebaixamento, é um time perigoso, lutando para sair da zona do rebaixamento. Torcedor amigo, agora fique na Executivo com os grandes musicais que só os profissionais da Executivo sabem criar para alegrar sua vida e seus momentos. Um abraço a todos e muita boa tarde a todos.